Bom, boa tarde a todos e a todas. Com satisfação que damos continuidade ao nosso seminário Novo Rio Pinheiros, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS, Diretoria Nacional, e pela ABS, Seção São Paulo. Agradecemos mais uma vez a todos que estão conosco no ambiente virtual e a vocês que estão aqui presencial. Este seminário está sendo, como dito, realizado no formato híbrido, aqui no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo, com transmissão online pelo canal da ABS no YouTube. Vamos ao próximo painel, unidades recuperadoras da qualidade dos mananciais. Convido agora ao palco para moderar esse painel, Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, vice-presidente da ABS São Paulo, a quem eu peço uma salva de palmas. E para este tema temos os seguintes convidados especiais. Marco Antônio Lopes Barros, superintendente de gestão de empreendimentos da Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp. Convido também José Eduardo Bevilacqua, assistente executivo na CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Teremos também a participação do senhor Vando Hack, consultor em processos de tratamento. Está aqui conosco já? Ok. Convido também Fernando Brandão, gerente de contratos na Engeform. Boa tarde. Obrigado, Jesse. Só um detalhe, Nivaldo. Mais uma vez, a todos que estão assistindo pelo nosso ambiente virtual, para fazer as suas perguntas na aba ao lado ali do chat. Ao final da apresentação, caminharemos aqui ao nosso moderador e a todos que estão presentes, mais uma vez, através do QR Code, pelo WhatsApp, para chegar aqui no nosso moderador, Nivaldo. Por favor. Boa tarde a todos e a todas presentes que estão nos assistindo também. Primeiramente, em nome da ABS, agradeço a todos os participantes. Vamos falar de um tema, que, ao meu ver, um dos mais inovadores na questão do Novo Pinheiros, que é a implantação das URs. Implantação desde a sua concepção, chegando a contratos e a sua operação. Muito inovador porque nós estamos trazendo de imediato, ao meu ver, o benefício ambiental para as áreas irregulares que, infelizmente, assolam o nosso país na Bacia do Pinheiros. Uma bacia do tamanho do Uruguai não é diferente. Então, esse desafio de trazer a curto espaço de tempo a melhoria ambiental, não só para os afluentes, mas para o rio principal, também foi muito bem atacado, se assim posso dizer, por intermédio dessas URs que nós trouxemos aqui especialistas que vão estar detalhando um pouco desse processo. Temos aqui o Marco Antônio Lopes Barros, superintendente de gestão de empreendimentos da Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, que vai fazer a sua primeira apresentação e, na sequência, eu apresento os demais especialistas. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer ao ABS Nacional, Pladeval, Seção São Paulo, uma entidade que luta bastante pelos interesses do saneamento, e a gente tem visto como é importante essa luta e como a gente tem que realmente fazer com que nosso trabalho valha para poder realmente fazer com que isso cresça. E agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito nos últimos anos, colaborando bastante com este grande projeto de despoluição do Rio Pinheiros. Como é que faz a apresentação? É só... Aqui. Muito bem. Então, eu vou fazer um pequeno apanhado dentro do tempo que nós temos aqui. Depois, logicamente, a discussão será muito valiosa com as questões que vêm. E a nossa ideia é mostrar exatamente por que tem as URs. Acho que no período da manhã já foi bem explorado pelos palestrantes aqui, muitas vezes citado a questão das unidades de recuperação de qualidade das águas,
já mudou tantas vezes de nome, agora são as URs, Unidades de Recuperação, e elas vêm justamente para fazer uma complementação, mais uma barreira, como foi falado pelo doutor Alceu aqui de manhã, mais uma barreira dentro de todo o sistema de saneamento que a gente faz, na busca do resultado no Rio Pinheiros. Eu sempre falo que as URs acabam vindo para quebrar um paradigma na cabeça do engenheiro de saneamento, que muitas vezes foca muito nas suas soluções tradicionais de implantação, e a gente viu ao longo do tempo, e na região onde a gente atua, ou em alguma região semelhante a onde a gente atua, numa região metropolitana, que simplesmente a implantação de toda a infraestrutura não vai bastar para que a gente tenha realmente um resultado ambiental nos rios. Então, quando a gente tem aqui uma situação como essa que tem na foto, onde fica praticamente impossível da gente atender pelos métodos tradicionais, veio o Guilherme, já mostrou aqui os métodos não convencionais de implantação, porém, apesar de tudo isso, a gente não consegue atingir a todos. E a gente continua tendo uma situação no córrego que vai chegar até os nossos rios maiores, que não é aquilo que a gente desejaria. E, para isso, realmente vem as URs para que elas possam atender justamente essas áreas que muitas vezes a gente ainda não consegue atingir. Como já foi demonstrado aqui, a Silene falou muito bem, depois de todo o estudo que foi feito, começamos pensando em 14 unidades, depois caiu para 9, e depois de toda a modelagem chegamos à conclusão de que as 5 que hoje estão em operação, elas complementarão o serviço, o trabalho, para que a gente possa atingir os resultados esperados no Rio Pinheiros. A gente, a partir daí, estabeleceu todo o trabalho para poder fazer a concretização deste planejamento. A gente foi atrás da contratação desses serviços, da implantação e agora da sua operação, como a gente vai ver aqui. Então, a gente tinha, dentro não entrando na área da Silene de forma alguma, mas a questão da modelagem mostra aqui claramente onde que as URs entram no auxílio do resultado. Nós temos aqui uma condição na linha azul, como é a condição de oxigênio dissolvido no Rio Pinheiros, isso é o que foi estudado em 2018, no momento que foi lançado o programa, quando foi pensado o programa. O trabalho na linha laranja, com toda a implantação da infraestrutura de coletores tronco, e o encaminhamento para tratamento das ligações que eram esperadas dentro do planejamento. E aí, na linha verde, a gente vê o trabalho que as URs podem fazer no Rio Pinheiros, quando elas estiverem plenamente operando. Então, a gente vem aqui uma visão de crescimento sucessivo, ampliando o resultado e trazendo um benefício antecipado para que o rio realmente seja aparentemente, e que a gente tenha ele em condições como a gente preconiza, como já era visto desde a época do Córrego Limpo, que foi a experiência que a gente acabou trazendo. A gente vem aqui, o local onde elas estão instaladas, dentro da região metropolitana, dentro da cidade de São Paulo, a bacia aqui, e nós vemos os pontos verdes na tela, não fica muito bem, talvez, claro, mas a gente vê os 5 pontos onde elas foram instaladas, e elas foram estudadas justamente para colocar nesses pontos para que elas pudessem representar e trazer o resultado esperado dentro do Pinheiros. E aí a gente, desde então, começou a trabalhar na sua implantação. Temos uma unidade recuperadora no córrego Jaguaré, próximo da USP. Temos uma unidade recuperadora, 2 unidades na bacia do Pirajussara, uma delas próximo do piscinão Sharp, mais a montante do sistema, numa área onde a gente tinha ainda um déficit de conexões de ligações para ser atendidas. Tem também uma que é chamada Antonico, é o córrego que passa por baixo do estádio do Morumbi, e ele é um afluente do Pirajussara, e que também pega o efluente que acaba vindo ainda da comunidade do Paraisópolis. Então, é realmente uma área extremamente populosa, que muitas vezes a gente não vai conseguir ainda atender, num primeiro momento, com totalidade do sistema. Uma outra, ainda na margem esquerda, é a UR do Cachoeira, no córrego do Morro do S, que é onde também tem uma condição que contribui bastante para o resultado do Pinheiros, a montante, num trecho muito a montante. E, do lado direito, a única que ficou, é a unidade da água espraiada.
Quando a gente viu muito na apresentação que a Silene fez, dá para ver que a margem direita é muito bem atendida do sistema de esgotamento e encaminhamento para tratamento, mas a margem esquerda era aquela que deveria ter um esforço maior dentro de todo o trabalho feito dentro desse programa para poder atender. Por isso que do lado direito, né, na margem direita, tem apenas a OR do Água Espraiada, pegando a comunidade Vietnã, que é exatamente aquela imagem inicial que eu acabei mostrando aqui. As unidades têm uma capacidade total de tratar 1.560 litros por segundo da vazão do córrego, cerca de 1/3 disto é esgoto, que a gente consegue realmente recuperar e acaba devolvendo para o córrego. A gente não capta nada dessa água, a gente não utiliza nada dessa água, é simplesmente feito o processo, tratado e retomado ao seu leito natural em condições muito melhores. Aqui a gente tem uma tabela onde mostra a população estimada da bacia, a população que fica a montante dessas unidades, as vazões de esgoto esperadas, vazão total, e a eficiência de remoção de DBO que a gente espera. Predominantemente 80% de remoção, exceto pelo Jaguaré, que é 50% pelas características que o córrego tem, acaba sendo diferente. E foram estabelecidos os parâmetros que a gente quer de monitoramento dessas unidades dentro da sua operação. É isso que a gente exige dentro dos contratos que estão em andamento, que tem que dar esse resultado. Tem que ser um DBO efluente menor do que 30 miligramas por litro, sólidos solúveis também menor do que 30 miligramas por litro, um oxigênio dissolvido efluente no mínimo de 2 miligramas por litro, um teor de sólidos do lodo maior ou igual a 22, e tem restrições de ruído e odor, que para nós, dentro do trabalho de implantação, foi um dos grandes problemas que a gente teve que ir administrando dentro da sua implantação, que é o que preocupa muitas vezes as pessoas que acabam morando no entorno dessas estações, né? Então, para tudo isso, o contrato passava essa incumbência de pensar nessa condição para as empresas que foram contratadas. Os contratos previam que a solução tinha que partir das empresas que participariam da contratação. Então, a gente tem aqui a estratégia, né, foram feitas as licitações, foram contratadas através do menor preço, e um regime de contratação integrada. A gente não tinha projetos, a gente tinha concepções, passamos ao mercado, e o mercado ofereceu soluções, cada uma dentro do seu consórcio, para que pudesse atender as condições que se punham para cada córrego. Era permitida a subcontratação de projeto, licenciamento ambiental e manutenção, todo esse trabalho também feito dentro do contrato, acho que foi uma das grandes vantagens que a gente teve para poder dar agilidade, e um contrato com uma duração de 10 anos, sendo 5 anos de implantação e operação e 5 anos de manutenção. E aí a gente vai ver um pouco dessa concepção futura. E o nosso entendimento é que isso realmente ajuda bastante para que a gente possa ter uma empresa que tenha perenidade na sua implantação, uma operação durante um período na qual ela também trabalha para ter uma solução que ela se responsabiliza para ter o resultado. Isso ajuda bastante. A gente vê aqui, nesse slide, cada unidade dentro do seu trabalho, a gente vê que tem prazos de implantação variáveis em função da complexidade e do tamanho das URs, mas a gente vê que os contratos eles vão até o 5º ano dentro dessa condição. Então, variam entre 14 meses e 18 meses de construção, 6 meses para a obtenção das licenças, outorgas e aprovações de projeto, e aí a gente tem uma operação variada que vai entre 36 meses até 40 meses. E é o momento onde é apurado o bônus. Diferentemente dos contratos de performance que o Guilherme apresentou aqui, esse é um contrato de bonificação. A gente vai acabar explicando um pouco aqui. Ele é um pouco diferente porque ele, dentro da própria licitação, era oferecido, as empresas apresentavam qual era o bônus proposto para cada contrato, para cada unidade. Eles foram variando entre um pouco mais de 7% até 10%,
e 30% desse bônus se refere à antecipação da operação. Então, dentro do prazo proposto de implantação, se ele pudesse ser adiantado, a empresa poderia ser bonificada. E os outros 70% são bônus para eficiência, que é 80% na remoção do DBO. Isso feito em parcelas mensais, de acordo com o contrato. Contratos de 40 meses de operação, é 1/40 do bônus. Contratos de 36 meses, 1/36 mês a mês. E ele só é pago caso a contratada realmente atenda todas as suas metas previstas dentro do seu trabalho. Então, a meta de eficiência é a remoção de 80% da carga orgânica, exceto para o Jaguaré, como já disse, que é de 50%. Então, aqui um pouco, né, o bônus da remuneração variável, nós tínhamos 3 estágios, né, a gente contemplava que poderia eventualmente ser antecipada a entrega em até 3 meses, e a cada mês, a cada período, né, dava-se 10% desse bônus, quanto mais se antecipasse, né. E a outra parte é o que eu falei, tem um intervalo de eficiência a partir dos 80%, onde a gente vai dando bonificações para a contratada, desde que ela vá cumprindo, e é sempre uma parcela 1/36 ou 1/40 ou 1/38, dependendo do contrato, para que a empresa possa ir contemplando. Então, em linhas gerais, é essa. E eu entendo que essa é uma situação que realmente, tanto a bonificação de antecipação se mostrou um grande sucesso, a gente conseguiu cumprir todos os prazos previstos de implantação, né? Eventualmente, o trabalho que a gente teve de prazo e a não contemplação daquilo que a gente imaginava no planejamento inicial não se deveu à implantação das URs em si, mas em toda a negociação para que a gente pudesse evoluir com o projeto, com a liberação das áreas para que pudéssemos trabalhar. A partir daí, todos os contratos cumpriram seus prazos até com antecipação. Aqui nós tivemos, né, tratando dos desafios, quando a gente vê implantado, pronto, parece que tudo foi flores, mas às vezes tem alguns espinhos no caminho. Nós tivemos 3 áreas que foram negociadas com a Prefeitura de São Paulo para que fossem cedidas, para que pudéssemos usar. A Água Espraiada, Antonica e Cachoeira. E nós tivemos, muitas vezes, um atraso na liberação dessas áreas por conta de toda a burocracia que muitas vezes envolve o poder público na hora de lidar com isso. E isso poderíamos ter as URs já operando plenamente há alguns meses, se essas condições não acontecessem desta forma. Tivemos o Pirajussara, era uma propriedade que a Sabesp adquiriu. Essa foi a primeira obra que se iniciou, a primeira que foi entregue, quer dizer, tendo a liberação da área, rapidamente isso foi feito. Aliás, todas as unidades com um prazo muito rápido de fazer. Lembrando que o programa nasceu em 2019, esses contratos são de 2020, e pegamos a pandemia cheia, plenamente a pandemia ao longo da sua execução. E, mesmo assim, a gente acabou cumprindo. E a última, o Jaguaré, um convênio com a área da USP, foi cedido, a gente está usando, também não teve problemas. Foi a segunda que iniciou, foi a segunda que foi entregue, também sem nenhum tipo de problemas. A gente tem aqui alguns prazos de obtenção de licenças, LI, LO, a participação do DAE, e aqui é importante frisar a parceria que a gente teve com as entidades do Estado. Eu acho que isso é uma das virtudes que a gente teve dentro desse programa. Foi falado de manhã dos fatores de sucesso, eu acho que isso também contribuiu muito. Acho que houve uma sinergia muito forte entre todas as áreas do Estado que estavam envolvidas dentro deste programa, para que a gente pudesse se envolver com isso, entender a urgência e a gente se dedicar. O Bevilacqua está aqui, né, testemunha dessa situação. A gente fazia muitas reuniões com a CETESB para poder arredondar todas as coisas que surgiam, porque dá a impressão que foi rápido, fácil. Não necessariamente, né, Bevilacqua? Então, muitas vezes tinha muitas reuniões que eram feitas, muitas situações que eram apontadas e a gente correndo para poder atender. E acho que isso é um grande exemplo da rapidez, da celeridade que a gente pode dar quando o foco é comum. Quando todos nós temos o mesmo enfoque, quando a gente tem a mesma preocupação, acho que todo mundo consegue remar para a mesma direção e está aqui o trabalho feito. Também se destacar o trabalho da E na liberação das suas outorgas para que a gente pudesse
trabalhar nos córregos para que pudéssemos fazer as suas captações sem qualquer tipo de problema. E aí a gente já entra na parte final, mostrando aí como é que está o estado da arte hoje, né? Então, a UR do Pirajussara começou a fazer a sua operação assistida no dia 13 de junho, a gente vê aqui as imagens, vê o córrego, o Pirajussara aqui na imagem do meio, o córrego Pirajussara do lado direito, o córrego dos Mirandas do lado esquerdo, que ali é na confluência, então pega a vazão dos dois córregos. Aqui é uma estrutura exemplar daquilo que a gente faz no córrego, né? E toda a estrutura, são 600 litros por segundo, os resultados que a gente começou a apurar a partir de outubro, como eles já estão dentro das suas metas, então mostra o sucesso da implantação. Aqui é a unidade do Jaguaré, né? Então também já operando desde o dia 28 de junho, com operação assistida, também cumprindo suas metas, e operando muito bem, e trazendo um grande resultado para o córrego. Aqui a água espraiada, a unidade ela já está em operação assistida desde julho, estamos finalizando algumas situações de obra de acabamento, né? A gente já tem ali, teve um trabalho forte com a prefeitura para poder contemplar uma área para um futuro parque, tivemos que mudar os projetos, esse aqui foi extremamente complexo para poder vencer, mas também já começa a dar seus resultados. O córrego consegue já trazer, e o Guilherme talvez não entrou no detalhe, mas é um dos melhores que a gente tem aqui de resultados quando a gente olha o programa. E aqui as duas últimas, Cachoeira, que começou a operar dia 31 de outubro, a gente ainda não tem resultados. E aqui do lado direito, a do Antonico, que começou a operar semana passada, né? Aqui colocou dia 31 de novembro, mas evidentemente não foi dia 31 de novembro, até porque até hoje esse dia não existe, não foi instituído ainda. É dia 30 de novembro ele começou a fazer a operação, e então tem uma semana que está começando a fazer a operação assistida, os testes, então ela está numa implantação ainda incipiente. Mas a gente vê realmente que o trabalho já está sendo bem realizado, está bem trabalhado, traz sucesso, antecipa os resultados no Rio, que eu acho que isso é o mais importante, para que a população tenha uma percepção positiva do programa. Acho que isso contribui muito para que todos participem e se envolvam e contribuam para manter o Rio limpo, e acho que realmente ele vem a quebrar paradigmas na nossa cabeça de engenheiro de saneamento, instituindo mais uma oportunidade para que a gente possa instalar no sistema, e certamente não vai parar no Pinheiros, a gente pensa isso em outras unidades dentro do próprio sistema do Alto Tietê. É isso. É possível, já estamos vendo e concretizando isso, e acreditamos muito nisso. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Parabéns pela apresentação, e aproveito também para parabenizar a tua equipe, você, tua equipe, todos que foram envolvidos, porque a gente viu que foi em tempo recorde mesmo a implantação das URs, obras extremamente complexas, foram rápidas, mas foram complexas, difíceis de se executar, um centro urbano totalmente, uma obra atípica, inclusive, né? E eu acho que é importante esse seu recado último, né? Que é uma ação com benefício ambiental imediato, porque poderíamos estar falando de forma diferente. Fizemos tudo isso que foi apresentado na parte da manhã, mas o rio não está limpo porque temos áreas que precisam de outras políticas públicas para poder corrigir. E não, foi feita a UR para mostrar efetivamente para a população que esse rio está limpo, e oportunamente a junção de políticas públicas com revitalização de algumas áreas, o saneamento convencional será levado a essas comunidades. Eu acho que isso é muito importante, e como você mesmo disse aqui também, a interface entre as áreas, e para cá temos aqui a CETESB também como partícipe desse projeto. Bevilacqua, queremos te ouvir um pouco, por favor. Desculpe, Bevilacqua, José Eduardo Bevilacqua, assistente executivo da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Desculpa, Bevilacqua. É que é tanta proximidade, daqui a pouco eu já estava falando. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, a diretoria da ABS. Eu me sinto aí honrado de poder estar aqui passando para vocês algumas informações atualizadas desse projeto, mas eu confesso que é difícil, a gente não tem empolgação quando a gente fala do projeto. O Marco deu aí um bom exemplo disso, né? Porque se todos perceberem,
a gente tem uma dificuldade muito grande de conviver no nosso dia a dia com uma visão de baixa interação, né, de quem mora em São Paulo com um rio urbano, como é esse que representa toda essa região aqui de São Paulo. E o que a gente tem hoje como um caráter, assim, eu diria para vocês, até um pouco emocional, é de poder ver, digamos, esse sonho começando a ser realizado, né? Acho que isso é comum a todos nós, então é motivo de muita satisfação de poder estar falando aqui de dados animadores, como eu vou procurar mostrar para vocês, né? Então, a CETESB, as ações da CETESB, de uma forma muito rápida, são ações bastante complexas. Complexas no sentido do tempo, como o Marco já falou, e da complexidade, da dificuldade do assunto, né? Haja vista que você precisa cumprir uma meta num prazo muito curto, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? Você escrever 50 anos de história em 4 anos, né? É muito difícil, né? Até para o campo técnico especializado, isso é de uma natureza bastante complicada. Mas isso mostrou realmente o sinergismo nosso, das empresas, né? E mostrou que é possível mesmo, que a gente consegue, a partir de um cenário aparentemente desafiador, porém muito difícil de ser atingido, é possível se buscar uma meta e, a partir daí, você conseguir atingir resultados. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês, essencialmente, aonde que nós estamos nesse contexto e quais são os resultados que a gente vem obtendo, né, no desenvolvimento do projeto. Podemos passar, por favor? Sou eu mesmo que vou passar, né? Bom, dentro do aspecto do licenciamento... Opa, está passando sozinho, espera aí. Voltar. Como já foi falado, o que deixa de pé uma unidade dessa funcionando é ter um licenciamento ambiental. Porque sem isso você não consegue ter o aspecto legal cumprido, o aspecto institucional, você não consegue ter os cumprimentos de metas, isso fica muito difícil, né? Fica dentro do campo de uma boa vontade. E não é isso que nós queremos. Então, foi feito um licenciamento ambiental bastante sério, porém num curtíssimo espaço de tempo. A gente chegou a trabalhar nisso, às vezes, 2, 3 dias num parecer, para que a Sabesp pudesse tomar as medidas, etc. Enfim, tudo aquilo conseguiu se cumprir numa forma muito rápida, porém com bastante eficiência. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem um motivo muito grande de se orgulhar mesmo, né, Marco? Que acho que a coisa aconteceu de uma forma bastante boa e vocês estão vendo agora pelos primeiros resultados animadores, né? Outro ponto que eu nem vou entrar, então, no campo das URs, que hoje é o objeto aqui e já foi exaustivamente falado. Outro ponto que é muito importante para o Rio Pinheiros, não só para o Rio Pinheiros, mas para qualquer corpo hídrico, é que você tem que imaginar que um corpo hídrico ele é um quadro com uma moldura. Então, o que está sendo feito aqui? Está sendo feita uma moldura e agora a essência do projeto é o quadro, que seria a qualidade da água. Certo? Então, você tem que pensar no projeto Pinheiros como uma moldura compondo junto com esse quadro. E o que nós temos? Nós temos que é o seguinte, por exemplo, o que adianta se eu não tiver uma hidráulica que dê suporte a tudo isso? Então, precisa ter o desassoreamento. Então, o que se teve? O licenciamento da dragagem do Rio Pinheiros. Envolveu quanto? 800 mil metros cúbicos de dragagem. Isso, para um rio, é uma quantidade significativa. Também se cumpriu essa dragagem, o material foi destinado de forma correta, classificado, né? São materiais que, num primeiro momento, inspiravam uma preocupação, depois nós ficamos super tranquilos, tivemos 7 anos de dados, com 50 pontos, então são 350 resultados, que mostraram 2 coisas muito animadoras. A primeira é que o material é essencialmente arenoso, o que mostra que tem um controle ambiental, que tem toda uma alternativa acontecendo, e que esses materiais não apresentam contaminação. Então, ele é extremamente arenoso.
O segundo aspecto é que esse material de dragagem, ele não tem níveis de contaminação, que é uma notícia fantástica, né? E o terceiro é que a destinação desse material é muito mais confortável e muito mais bem feita. Então, isso tudo foi cumprido. Hoje você tem um fundo de rio bastante satisfatório, com uma qualidade bastante boa, o que permite que agora, com o projeto se desenvolvendo, o fundo do rio vai dar sustentação para essa qualidade, né? Então, isso foi um outro ponto que eu quis destacar aqui. Obviamente, o controle e a fiscalização dos lançamentos de efluentes é um trabalho rotineiro da CETESB, que está sendo dado continuidade, sem qualquer interrupção, e que também denota que a gente tem uma influência cada vez menor também da parte industrial, hoje, na parte da poluição do rio. Você não encontra mais na rede da CETESB substâncias químicas que se associavam a processos industriais, controle, a falta de controle da poluição, né? Essas questões. Então, isso é motivo também de grande... A gente ficar bastante animado também de poder dar essas notícias para vocês. Monitoramento da qualidade das águas. Eu vou falar um pouquinho também dos resultados, que também são animadores e que apontam também para um caminho importante no trabalho, né? Que é o monitoramento da qualidade das águas. Tanto da calha principal quanto dos tributários. Outra coisa interessante nesse projeto foi a aprovação do teste de oxigenação do Rio Pinheiros. Ou seja, mostrou-se, já foi exaustivamente falado aqui, né? E que é uma atividade importante também dentro do contexto do projeto. E uma novidade, que é bastante interessante também, que é o monitoramento da qualidade do ar. Por quê? Porque o que adianta você ter um projeto como esse, o rio, lembrando que o rio é classe 4, tá certo? Ele demanda 2 miligramas por litro de oxigênio, e, portanto, ele tem que ficar estável nessa condição durante a maior parte do tempo, que é o que o Marco mostrou aqui no gráfico. Isso é muito difícil, aparentemente parece ser fácil, mas não é, principalmente numa região como São Paulo. Então, esse desafio também da qualidade do ar também é algo que a CETESB participa e está monitorando com uma estação automática de qualidade do ar 24 horas por dia lá no Rio. Então tá, gente. Então é tudo isso que está sendo feito. Parece pouco, mas não é, viu? É bastante. É muito desafiador. Sobre as URs também já foi bastante falado aqui, eu não vou avançar no tema, só dizer que nós estamos agora na fase da LOTP, que é a licença de operação a título precário, que é uma licença importante nessa condição, porque vai definir toda a linha de como essa unidade vai operar, né? Isso é muito comum na CETESB, da gente assumir nos empreendimentos, mais ou menos na faixa de 120 dias, né, Marco? 120 dias para poder estar fazendo todos os ajustes dessas unidades. Então, nós estamos numa fase que a gente poderia dizer que é o comissionamento dos equipamentos, a partir de ruídos e outras, né, que vêm sendo cumpridas aí pelas contratadas. Aqui já foi falado também, eu vou passar, mas acho que todo mundo tem essa noção espacial, né? E percebam que nós estamos discutindo todo o trecho de córregos classe 4. Então, o enquadramento do rio é classe 4. Por isso que é um grande desafio, numa região metropolitana, você propor um projeto desafiador como esse, porque no entorno dessa bacia hidrográfica, todos os outros sistemas hídricos são classe 4. Então, por isso que é muito desafiador dentro desse contexto, né? Aqui, só para todos verem, aqui, ó, a vistoria, né, que foi feita na época do licenciamento ambiental. Tivemos a participação de diversos técnicos de 2 agências da CETESB, o tempo todo acompanhando, verificando toda a parte legal, a parte ambiental, a parte institucional, ou seja, tudo ficando devidamente na sua caixinha para poder dar tranquilidade para todos os atores que estão participando do processo, né? Justamente num tempo recorde, como nós já falamos, dentro desse contexto
tão importante para a sociedade paulista. Aqui mais uma vista, né, da construção da UR Águas Espraiadas. E, como eu já falei, percebam essa figura que está aqui no canto direito. Não tenho interesse de mostrar com maior detalhe técnico-científico, mas só para mostrar para vocês que essa figura representa a granulometria do rio, né? Só trouxe essa figura para que vocês vejam que, normalmente, num ambiente como esse, você vê silt e argila, predominantemente. Silt, que é uma fração muito pequena, e argila, que é menor ainda. Percebam que, esse caso, a classificação do sedimento do fundo do Rio Pinheiros hoje, predominantemente é de granulometria associada à areia, acima de 90%. Isso é muito interessante, porque mostra que todos aqueles fatores de controle associados à qualidade do rio foram atendidos, estão sendo atendidos, né? Então, isso é um fator também bastante importante, porque foi removida a matéria orgânica lá presente, removeu-se os contaminantes também, que historicamente estavam lá presentes, e tem os fatores hidráulicos, de evitar as enchentes e permitir navegação. Aqui só mais um detalhe, né, para vocês verem que, de fato, são muitos resultados. Esse licenciamento ambiental está em curso, né? Então, assim, está sendo cumprida todas as exigências da licença de operação, licença de instalação e assim por diante. Então, isso vai deixar o rio numa condição hidráulica bastante importante também para sustentar os resultados do projeto. O monitoramento, gente, é muito, muito, muito intensivo. São 22 pontos, onde nós temos 4 no Rio Pinheiros, pontos históricos da CETESB, e 18 pontos que foram feitos, nós aqui em várias reuniões, né, Nivaldo? Como a gente sofreu, mas conseguimos catalogar ponto a ponto, trecho a trecho. Foi um desafio muito grande. E, além disso, nós temos um monitoramento automático numa estação que faz 24 horas por dia, perto da usina elevatória de Pedreira, né? Naquele trecho mais no início do Rio Pinheiros. Aqui, só para mostrar um detalhe muito rapidamente para vocês, são 4 pontos históricos da CETESB, sendo 2 no Pinheiros inferior, na estrutura do Retiro, na usina São Paulo, 2 pontos situados no superior, que seria a Ponte Socorro e a usina de Pedreira, e 18 afluentes a céu aberto. Então, realmente, é um conjunto de dados, uma massa de dados que dá uma visão bastante importante do sistema, né? Como que o sistema está caminhando, para onde que eu estou indo, né? Isso é bastante importante. Agora, esses dados aqui realmente são surpreendentes, né? Acho que isso já foi exaustivamente falado aqui, mas eu devo destacar. Vocês percebam que no Pinheiro Superior foram trabalhadas 156 mil economias. E aqui no Pinheiros Inferior, 402 mil das 404 mil economias. Pelo menos esse é o último dado que eu tenho, né, de março de 2022. Mas, independente de quando é o dado, isso aqui representa, como o próprio Nivaldo falou, uma Uruguai, né, Nivaldo? Quer dizer, isso aqui é uma coisa desafiadora para o tempo que foi feito. Falasse assim, mas eu fiz isso em 20 anos. Isso é uma coisa. Agora, quando você faz isso em 3 anos, 3 anos e pouco, né, realmente é um desafio muito grande. A Sabesp está de parabéns nas suas ações de saneamento, né? Realmente está de parabéns. E aí os resultados são consequência disso, né? Não tem mágica nisso. Percebam no gráfico de cima que, quando você pega, por exemplo, aquela curva azul, ela representa o Pinheiro Superior. Então, você veja que quando você tem esse tipo de ação, o resultado vem, né? Percebam que desde 2017, com a implementação do projeto, nós já estamos lá na faixa de quase 6 miligramas por litro, de média em alguns trechos do Pinheiro Superior. E aqui ainda há muito por se fazer, por causa das questões das URs. Assim que elas estiverem numa carga maior, certamente esse gráfico tende a ser mais oxigênio aqui, certo?
Então, nós estamos ainda abaixo do padrão de qualidade 2 miligramas por litro, mas estamos chegando lá. Ó, vejo que pelo gráfico a gente já está chegando lá. E uma outra coisa animadora é que se você tem esse oxigênio subindo, você necessariamente tem que ter a matéria orgânica descendo. E isso fica bastante evidente aqui, quando a gente pega a situação da DBO e quando a gente pega a situação do carbono orgânico total. É claro que você vai falar assim, pô, Bevilacqua, mas a gente ainda não está num valor que seria aquele tão sonhado. Não, não está. Mas isso aqui é uma meta progressiva. Não dá para pegar uma meta progressiva e querer ela para amanhã. Isso não é assim. Não é assim que funciona, né? Só que muita gente acha que, devido à ansiedade, começa a ver peixes onde... eu vi peixes, né? Que nem tem acontecido, às vezes, tal, essas notícias. E a gente procura falar com cautela. Calma. Calma, porque isso é uma coisa que vem com o tempo. Não adianta a gente querer, né, colocar a carroça na frente dos burros, porque não vai rolar. A gente vai ter que esperar o tempo certo para isso acontecer. Mas nós estamos na iminência, nós não estamos longe dessa situação. Só que é uma meta progressiva e nós estamos numa área onde um rio que tem classe 4. Ou pelo menos a gente está almejando para que ele cumpra os valores de classe 4. Né? Que antigamente nem isso não se cumpria. Bom, então falado tudo isso, a gente percebe que da onde que vem o problema? Olha lá, vejam que, basicamente, onde você tem as concentrações mais altas é a do Morro do Oeste, é a do Pirajussara, e aqui embaixo é do ponto referente a... eu não lembro agora que ponto que é esse, mas não tem importância. Ele identifica mais um córrego desses, né, da UR, que precisam buscar um tratamento para poder atingir os valores mais aceitáveis na concentração da chegada no Rio Pinheiros. Aqui fica bastante evidente que as reduções de carga ao longo dos anos de 2020 para 2022, elas são notáveis. Vejam que mesmo com a implantação, que ainda as URs ainda não estão na carga máxima de operação, mesmo assim você já percebe ali valores de carga mais baixos, né? Ou seja, esse é um projeto que tem uma base técnica que dá sustentação. Ele não é um projeto que leva a pontos que eu imagino do que pode acontecer, né? Você tem os dados técnicos para poder demonstrar todo o resultado do que se busca e do que está se atingindo nesse momento, né? Então, percebam que é possível, gente. É possível, sim. A redução de carga média caiu de 44 para 24, agora nós estamos em 18. Então, nós estamos surfando uma descendente aí. Quer dizer, essas cargas estão sendo reduzidas de fato, e isso daqui a pouco começa a ser encontrado na concentração, né? Pode demorar um pouquinho, mas a gente sabe que com o tempo isso acaba resultando na concentração. E aqui, já caminhando para o fim, a gente percebe nesse gráfico as reduções brutais de carga. Percebam que com as medidas que foram tomadas, estão sendo tomadas, as cargas médias, móveis, a partir dessas observações, estão num declínio muito grande, né? O que denota que o projeto, de fato, está conseguindo atingir bons índices de resultados. E, por último, falar um pouco da estação móvel, que isso aqui é uma coisa importante, é a percepção humana, outra coisa importante é a percepção técnica. E, na percepção humana, você está ali presente no rio e você, por exemplo, vai pedalar. Não sei se alguém aqui passa os 20 quilômetros aqui de bicicleta. Mas o pessoal reclamava demais, né? Poxa vida, a gente quer pedalar, uma pista maravilhosa, mas eu não consigo, eu chego cansado no fim da minha jornada, né? Hoje não. Hoje você não encontra resultados de compostos reduzidos de enxofre devido à decomposição anaeróbia naquele trecho, né? Ali na usina São Paulo. A nossa estação fica localizada na usina São Paulo, esse veículo aqui tem um equipamento aqui que fica 24 horas por dia medindo os resultados, como vocês podem ver aqui, ó. Esses são os resultados da estação Bruno Covas, lá do Parque Bruno Covas, no ano de 2021.
o que denota também, percebam que nós não tivemos nenhum episódio aqui no ano de 2021. Né? Então, por último, dizer para vocês o seguinte, existe uma tendência demonstrada de melhora do oxigênio dissolvido, isso foi bastante perceptível no ano de 2017 a 2021, vem sendo alcançada. Também estamos tendo proporcionalmente uma melhora intensa na parte de matéria orgânica, a partir do carbono orgânico total ou da própria DBO, tanto faz. São primo irmãos, né? Então a gente tem encontrado essa melhora. O desassoreamento também está cumprindo um papel muito importante, como eu mostrei para vocês. Essa redução, ela também se dá não somente no Rio Pinheiros, mas ela também está acontecendo para a Represa Billings, ou mesmo para o Rio Tietê. Quer dizer, tanto faz a época do ano, essa redução de carga se percebe claramente, seja para o Rio Tietê, seja para a represa. Né? Mas que ainda o nosso grande desafio é o trecho do Pinheiros inferior. Esse trecho ainda vai merecer muito carinho por parte da Sabesp, né? A gente tem certeza disso, né? Com as medidas ali, principalmente o Jaguaré, o Pirajussara, que são muito importantes nesse contexto, né? E a gente espera que, o mais rápido possível, a gente consiga cumprir todas as metas almejadas desse projeto. E eu coloco-me à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado, gente. Parabéns, Bevilacqua. Brilhante apresentação. Como foi bem dito aqui, né? Não só essa quantidade de atividades que foram feitas, mas num curto espaço de tempo. Então, além da sinergia, o engajamento, a firmeza de propósito para juntos entregar, com certeza se demonstrou aqui que teve um empenho muito grande por parte da CETESB em fazer também muita coisa nova. Então, só traz essa sinergia, fortalece essa sinergia. E gostaria de frisar isso, né? Porque a gente vê o Rio com uma boa qualidade e a CETESB, através do trabalho que foi demonstrado aqui, atesta essa qualidade tecnicamente. Isso nos dá muita segurança também, não é, Bevilacqua, do trabalho que está sendo realizado. Aproveito agora, chamar o professor Vando Hack, consultor no processo de tratamento, que vai falar também um pouco desse desafio também, referente às URs, quais as tecnologias que poderiam ser adotadas. Vamos falar, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite realizado pela ABS. Gostaria de agradecer, né, a participação aqui no evento, aos membros da ABS e a todos que estão aqui presentes e que participam nesse momento aqui com a gente. Vou falar sobre processos de tratamento utilizados nas unidades recuperadoras da qualidade das águas. Fui contratado pela Cobrap, empresa líder do consórcio Qualidade Rio Pinheiros, para atuar na gestão de operação junto às URs. Bom, como remediação, a gente tem alguns tipos de remediação que são aplicadas em rios. Então, a gente tem a remediação física. Temos, dentro da remediação física, temos processo de aeração, dragagem de sedimentos, transposição de água, redes de drenagem e gradeamento. Outros tipos de remediação são a remediação química, físico-química, biorremediação e fitorremediação. Dentre estas, os consórcios, eles optaram, de uma certa forma, pela remediação, ora, remediação química, seguida de remediação física, físico-química. Dentro da remediação química, a gente tem o processo de coagulação,
com base na utilização dos sais de ferro ou alumínio, e temos o processo de floculação, seguido, ora, por alguns consórcios, por sedimentação, e por outro consórcio, por flotação por ar dissolvido. Também, os consórcios optaram pela opção da utilização, né, de reatores biológicos, os reatores MBBRs, e não optaram, por exemplo, pela utilização da fitorremediação, que se utiliza como exemplo as wetlands ou as ilhas móveis. Bom, aí a gente pergunta, né, o que é uma UR, uma unidade recuperadora? Bom, uma UR, ela não é nem uma estação de tratamento de esgoto e nem uma estação de tratamento de água. Ela é uma solução de saneamento voltado para a recuperação da qualidade do córrego, para a despoluição desse córrego, né? Tendo como pré-requisitos a redução de DBO, sólidos suspensos totais e o acréscimo, como já foi dito aqui, de oxigênio dissolvido. Aqui já foi falado, né? Então eu vou passar essa transparência, que é a parte da localização da UR. Vou entrar diretamente na parte de processos adotados nessa primeira transparência, adotados pela UR Pirajussara, Água Espraiada e Cachoeira. Por fazer parte do mesmo consórcio, eles adotaram o mesmo processo de tratamento, que tem como tecnologia principal o reator de biofilme de leito móvel, MBBR, sistema de lodo integrado fixo ativado. Bom, o uso do reator MBBR permite que se tenha um tempo de detenção hidráulico bastante baixo nesse processo de tratamento. E também, né, ele leva em consideração os processos de lodo ativado e também o processo por tratamento anaeróbio. Quando a gente leva em consideração a aplicação das mídias, que, à medida que os micro-organismos vão aderindo a essas mídias, formando o biofilme, o biofilme que está diretamente presente na biomídia, na interface entre a mídia e o biofilme, então ali a gente tem uma região anaeróbia, uma região anóxica. E, à medida que os micro-organismos vão se aderindo a esse meio, na parte externa se tem o processo com a presença de oxigênio, o tratamento aeróbio. Bom, aqui eu trago para vocês o fluxograma, onde nós temos a calha de captação, composta por gradeamento, captação, tratamento preliminar e reator. No tratamento preliminar, é composto por um equipamento de separação de sólidos, sólidos grosseiro e areia. E também é previsto aqui nesse processo a separação de gorduras. A partir daí a água segue para o reator MBBR, segue posteriormente para a etapa de floculação, podendo essa ser utilizada ou não, dependendo das características da qualidade da água. A partir daí segue para o processo de decantação, onde se tem duas fases, a fase líquida e a fase sólida. A fase sólida, na fase sólida, o lodo é retirado, segue para o tanque de equalização, posteriormente é adicionado polieletrólito e ele segue para o adensamento. Ele é adensado, em seguida recebe polieletrólito novamente, passa por um processo de desaguamento por centrífugas e
Em seguida, segue para o aterro sanitário. É um pré-requisito para seguir para o aterro sanitário que se obtém um teor de sólidos nesse lodo superior ou igual a 22%. Os clarificados dessa etapa de adensamento e desaguamento, ele retorna para o início do tratamento preliminar e a água decantada, ela passa por um processo de aeração por oxigênio para garantir a elevação da concentração de oxigênio dissolvido e essa água recuperada, ela segue para o córrego. Aqui eu trago uma imagem referente à captação do Pirajussara. Então, a gente tem a calha do Pirajussara e a calha ali e a calha do córrego Mirandas. Aqui é uma vista aérea do Pirajussara, situação com data ali do dia 22/11, né? Com destaque aqui para o tanque de aeração e decantadores. A água, após verter pelas calhas do decantador, ela segue em direção ao emissário, e antes de chegar ao emissário, são analisados através de analisadores de fluxo contínuo, carbono orgânico total, oxigênio dissolvido e sólidos suspensos totais. Água espraiada, aqui a situação, uma vista aérea da captação. Então, a gente tem o córrego espraiada e a calha de captação ali, mais ajusante. Aqui é uma situação, uma vista do água espraiada, com destaque ali para o tanque de aeração, chamado de tanques de aeração, né? Mas nada mais é do que um reator biológico, né? Do tipo MBBR. A partir daí também a água segue para o emissário, também passa pelos processos para análise contínua, né? Onde se determina o oxigênio dissolvido, sólidos suspensos totais e carbono orgânico total. Aqui é a outra imagem da cachoeira, onde a gente tem em destaque o decantador, tanque de aeração. O processo se assemelha aos demais. No processo de tratamento adotado da Antonico, ele diferencia dos demais porque ele utiliza um reator de biofilme de leito móvel e também tem a flotação por ar dissolvido. Aqui na flotação por ar dissolvido, né, nas estações de tratamento de água, a gente costuma dizer o seguinte, que para descer, todo santo ajuda, mas para subir, tem que pôr força. Então, como a tecnologia adotada aqui foi flotação por ar dissolvido, né, se faz necessário ali ter um controle bem eficiente desse processo. Também tem a parte de gradeamento, captação, o fluxo grama basicamente é o mesmo, né? Ele vai se diferenciar apenas ali a partir da flotação por ar dissolvido, também tendo ali a fase sólida e a fase líquida, que é direcionada diretamente para o córrego. Aqui é uma vista geral da Antonico, com destaque para os floculadores, tanque de lodo. Aqui também, essa UR também, a água será conduzida para o córrego a partir do momento que atingir os pré-requisitos de qualidade. No Jaguaré, o processo de tratamento, ele diferencia dos demais, uma vez que eles optaram por tratamento físico-químico. A sacada aqui, um ponto que eu acho interessante, é a possibilidade da oxigenação com oxigênio puro, possibilidade de oxigenação somente com ar e ozonização.
O processo é semelhante, gradeamento, captação, tratamento preliminar, coagulação, floculação e filtração através de filtros disco. A partir daí, tem a fase líquida e a fase sólida, passa pela oxigenação, a fase líquida ou ozonização, a água recuperada é descarregada no córrego. E a fase sólida passa para o processo de adensamento, desaguamento, atingiu os 22% de sólidos, segue para aterro sanitário. E o clarificado, ele retorna para o início do processo de tratamento. Aqui é uma imagem da Jaguaré, com destaque aqui para o sistema de ozônio, ali em laranja, né, uns quadradinhos em laranja ali, dividido laranja em azul, né? Ali são os misturadores da fase líquida com a fase gasosa. Uma vez adicionado o ozônio, esse ozônio, junto com a água, segue num tanque de contato, que garante uma oxigenação no ponto de saturação, ou seja, com valores de oxigênio acima de 8,5%, 9% de oxigênio dissolvido. Uma vez que a água passou pelo processo, passa pelos analisadores também e depois é encaminhada para o córrego. É isso, pessoal. O que eu tinha para falar era isso. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Tem uma certa dificuldade, não sei se vocês perceberam, né? Que eu sou canhoto. Então eu tenho que pegar aqui e ficar virando. Diferente, né, de quem é destro, né, fica mais fácil. Para nós, canhotos, é mais fácil estar lá daquele lado, que aí a gente vira para cá. Mas tudo bem, né? Tirando esse contratempo, está tudo certo. Obrigado, gente. Parabéns pela apresentação, pela dica também. Acho que é uma coisa para a gente pensar para o futuro também. Do jeito que tem violão para canhoto, ter também o púlpito. Parabéns pela apresentação. Acho muito importante a abordagem tecnológica que a gente pode ver com uma rápida passagem, que é um estudo caso a caso. Para cada OR teve a sua tecnologia, em função de espaço, em função de várias outras questões que vocês analisaram muito bem. Em especial, vou tirar um pouco o chapéu da ABS aqui. Eu estou prestando muita atenção para a Deval nessas duas próximas apresentações, não que eu não tenha prestado nas outras, as outras eu conheço um pouco mais, porque depois quem vai operar essas estações vai ser a unidade de tratamento de esgoto da qual sou responsável. Então, estou com bastante atenção, com certeza vamos conversar um pouco mais depois, Marquinhos, porque, claro, acho que também é inovador para todo mundo e para nós também está sendo. Parabéns pela apresentação. Chamo agora Fernando Brandão, gerente de contrato da Ingeform, que vai fazer a apresentação sobre a implantação de uma das URs. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer também a oportunidade. Para nós da Ingeform, é um privilégio a gente ter participado desse desafio e desses projetos inovadores que já foram muito bem apresentados aqui por todos os palestrantes. A gente vai falar um pouco da implantação das unidades recuperadoras de Água Espraiada, Cachoeira e Pirajussara, da qual a Ingeform faz parte dos consórcios executores. Você sabia que a Sabesp está implantando um novo método que fará parte do... O áudio está abaixo do vídeo. Bom, o primeiro vídeo aqui é um esquema, é um esquemático da Sabesp, né, que está apresentado em todos os tapumes das obras, né, através de QR Codes, e para apresentar de forma bem sucinta para a população como as unidades são feitas. Então, vou tentar passar sem o áudio e explicando... Opa. Mais um? Você sabia que a Sabesp está implantando um novo método que fará parte do programa Novo Rio Pinheiros? É que mesmo com muito esforço, ainda existe em São Paulo esgotos não encaminhados para tratamento.
foi pensando em recuperar a qualidade destes córregos que a Sabesp está implantando unidades de recuperação em áreas da bacia do Rio Pinheiros. Estas unidades, também chamadas de URs, vão recuperar a água do próprio córrego e devolvê-la em melhores condições ao curso d'água. Mas como isso é possível? Bom, para que todo o processo aconteça, serão construídas estruturas que irão captar parte da vazão destes córregos e a levarão para o interior da UR, instalada em sua margem, onde ocorrerá o processo de recuperação. Por fim, a UR lançará a água recuperada de volta ao córrego em um ponto bem próximo de onde foi retirada. Ainda dentro deste processo, a água passa por um sistema de bombeamento e tratamento preliminar, feito através de gradeamento e peneiras rotativas, para a remoção de areia, óleos e graxas. Daí, a água segue para o processo de recuperação da qualidade, utilizando métodos e equipamentos de alta tecnologia e eficiência. E o resultado de todo este processo será um córrego com água mais limpa, sem odor e mais harmoniosa com a nossa cidade. Sem contar que com a vazão destes córregos, levará uma água de melhor qualidade ao Rio Pinheiros. Então aí é um vídeo bem didático para apresentar para leigos, né, quais são os objetivos das URs. Como o Vando muito bem apresentou aqui, existiram alguns processos de recuperação, e os processos de recuperação escolhidos por nós, dos consórcios, do consórcio da UR Águas Praiada, Cachoeira e Pirajussara, foi MBBR com as biomídias, né? Através das biomídias, com uso de químicos, se necessário. Então, aqui a UR a ser apresentada é a Águas Praiada, né? Ela, como o Marco Antônio disse, ela fica localizada à direita, à margem direita do Rio Pinheiros, a única. Então, tem um videozinho aí para mostrar a situação atual, né, da UR. Então, o layout dela, o layout das três seguem o mesmo padrão, né, mas a disposição com algumas alterações. Então, a gente tem a captação no córrego Águas Praiada após a convergência do córrego Pinheirinho com Águas Praiada. Da captação, a gente leva para uma elevatória, onde a gente tem 3 bombas, né? E aí, com as bombas, a gente joga o efluente para um sistema preliminar, que a gente adotou o sistema preliminar automático 3 em 1, com peneira rotativa, caixa de areia e o separador de óleos e gorduras. Desse sistema preliminar, a gente vai para o reator biológico, que são os tanques de aeração, com as biomídias da Monera Biopower, que aumentam em 10 vezes a superfície de contato do lodo, que são os leitos móveis. Esse tanque de aeração, após um tempo de detenção, ele joga o efluente para decantação, e na decantação a gente separa o lodo do efluente recuperado, né? O efluente recuperado ele volta através do emissário imediatamente a jusante da captação para seguir no curso do córrego. O lodo decantado a gente leva para o tratamento de lodo na desidratação, qual no edital é previsto que a gente descarte esse lodo só com no mínimo 22% dele sólido, e a gente faz a desidratação através de um skid de uma parceira nossa da Peralise, fazendo com uma centrífuga, tem uma centrífuga, e a gente desidrata o lodo e depois faz o descarte para botaforas licenciados. Então, Águas Praiada, essa é a disposição de layout. Aqui, Cachoeira, com mais um vídeo da situação atual. Cachoeira teve ainda uma particularidade, né, que é um desafio de engenharia, que o terreno era bem acidentado, a gente tinha um talude de 40 metros de altura, e a gente teve que fazer 3 contenções, né, uma em corte, 2 em aterro. A contenção em corte ela tem 15 metros por 130 de largura, é uma curiosidade dessa UR. A disposição ela segue o fluxo parecido com o da Águas Praiada, né, com os mesmos processos, mas a captação de um único córrego com córrego Cachoeira. Da captação, a gente vai para a elevatória, tanque de aeração, tanque de decantação, e aí emissário ou tratamento de lodo.
A UR Pirajussara, que ficou num contrato à parte, né? Então a gente está falando de 2 contratos no nosso consórcio. Pirajussara ficou num contrato à parte, por ser a maior, né? E a gente tem aqui a situação, a disposição da Pirajussara, que capta a água dos córregos Mirandas e Pirajussara. Mesmo padrão, com os tanques um pouco maiores. A captação é feita no piscinão da Sharp, como o Marco Antônio citou, próximo ao piscinão, e vem para o layout de Pirajussara. O processo ele já foi bem descrito aqui pelo Vando, mas é o nosso processo de tratamento biológico com uso de químicos, se necessário, através das biomídias e do sistema de recirculação de lodo. Então, os dados do contrato Cachoeira Espraiada, né, que tem a UR Cachoeira e a UR Água Espraiada, a gente tem a UR Cachoeira de 330 litros por segundo na vazão máxima e a UR Água Espraiada de 198 litros por segundo. Elas constituíram um contrato de P0, 80 milhões e 500 de investimento. O prazo contratual é de 120 meses, com a implantação sendo feita de água espraiada em 10 meses e de cachoeira em 13 meses. Os parâmetros de contrato e as metas de performance já foram citadas aqui também, mas nosso objetivo é ficar abaixo de 30 mg por litro de DBO, abaixo de 20 mg por litro de SST e acima de 2 mg por litro de oxigênio dissolvido. Já no Pirajussara, um contrato à parte de 660 litros por segundo. Aliás, é o nosso primeiro contrato que iniciou, né, pela liberação de terreno, um investimento a P0 de 70 milhões. Também 120 meses de contrato. Ela foi implantada em 14 meses. Os mesmos parâmetros de performance. E aqui, falando um pouco da inovação, né, implantada pela Ingeform aqui dentro dos contratos, a gente utilizou, como eu já disse, as biomídias da Monera Biopower, que são os leitos, né, móveis do tanque de aeração. Elas aumentam em 10 vezes a superfície para a criação do lodo, né? O legal dela é que ela usa carvão ativado. E aí, agradecer a vocês pela oportunidade e, se tiver alguma dúvida, estou disponível aí para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Interessante, né? Que a gente vê o R por si só já é uma inovação para nós, né? Como eu disse anteriormente, e trazendo também novas tecnologias para poder se colocar em alguns espaços que não estão muitas vezes disponíveis, né? Aquelas verdadeiras obras de estradas para poder receber uma infraestrutura de saneamento, um trabalho forte de contenção, que deu para ver ali na Cachoeira, principalmente, né? Muito importante porque às vezes é onde tem o espaço mesmo disponível, onde vocês tinham que colocar, associado à questão tecnológica. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro para o Marco Antônio. Como está a relação entre TOC e DBO? No edital era assim que pediam, medir TOC e transformar em DBO, porém não há referências técnicas. Se são poucas, essas relações são fiéis? Tem dado certo para os URs? A gente ainda não faz essa relação. Realmente, as referências são poucas e nós temos proposta dentro do contrato de fazer esse atendimento. Hoje ainda é medido através, né, DBO realmente. Estão sendo calibrados os medidores para TOQ e a partir daí nós vamos fazer os estudos para tentar estabelecer uma correlação. Esse primeiro momento que a gente tem de implantação das URs é fazer com que elas consolidem o seu processo para que elas entrem realmente, de fato, em operação. E a partir daí a gente vai aprimorando. Então, por enquanto, a gente ainda não tem nenhum resultado, nenhum estudo feito, mas ele será feito no futuro, sim. Obrigado, Marco. Para o Bevilacqua,
O que significa, o Cardoso perguntou, o que significa um rio em classe 4? E qual a diferença para os rios de outras classes? E dê o exemplo, por gentileza. Bom, rio classe 4, eu tenho que voltar lá para 1977, né, que existia um decreto estadual que enquadrou os corpos d'água do Estado de São Paulo. Né? Então, o Estado de São Paulo ele é enquadrado em 4 categorias: rio classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, e aqueles que têm, digamos assim, mais a vocação da parte biológica, da preservação e da proteção, seria o classe especial. Então, nós temos corpos d'água de classe especial, e aí, conforme você vai passando no grau de exigências, o número vai aumentando. Então, ele sai de especial, vai para 1, 2, 3 e 4. Isso também tem implicação no tratamento. Vocês têm um tratamento simplificado, com um rio melhor, e um tratamento avançado num rio de categoria pior, que seria, no caso, classe 3. Já o classe 4, ele não está preconizado nenhuma captação de água para nenhum fim. Então, a única vocação, digamos assim, que está estabelecida para rios classe 4 seria a harmonia paisagística, o que às vezes pode ser um paradoxo, né? Você pensar no rio classe 4 para harmonia paisagística, mas é assim que a lei estabelece. O outro aspecto seria a navegação também. E afastamento de esgotos. Então, esses são os 3 principais itens que definem o uso de uma categoria classe 4, que aqui na região metropolitana de São Paulo, praticamente todos os corpos d'água são enquadrados assim. Então, o grande desafio, na verdade, é que nós tenhamos um rio, neste momento, né, que ele respeite os valores legais para a classe 4, que seria o oxigênio 2 miligramas por litro, como principal fator de manutenção. Muitas vezes o rio Pinheiros ele viola esse valor de padrão de qualidade, né? Agora, felizmente, nós temos encontrado no rio Pinheiros valores de 5, às vezes até 6 miligramas por litro, nas proximidades da usina elevatória de Pedreira, um pouco mais a jusante. Isso é um motivo de enorme satisfação, porque a gente verifica que o rio realmente vem atingindo uma condição melhor. Para finalizar, a legislação atual, ela estabelece, independente do enquadramento, ela estabelece a condição de meta progressiva. Então, o que se busca é que, independente de ele hoje ser classe 4, o que a meta progressiva estabelece é que ele venha a cumprir condições de qualidade para se chegar a 3. E depois, consequentemente, se chegar a 2. Isso é o que a legislação estabelece federal, metas progressivas de qualidade, né? Então, eu acho que o que vem sendo trabalhado é justamente isso. Não é ficar no classe 4 e esquecer naquela condição. É se buscar que esse rio venha, né, um sonho nosso, que ele venha a ser reenquadrado numa classe superior de qualidade. Segura um pouquinho, Bevilacqua, tem outra para você aqui. Professora Dione pergunta para o Bevilacqua se não está ocorrendo floração de algas no Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, essa pergunta é muito boa, né? Até mando um abraço aí via internet para a professora Dione, muito querida. Essa questão do Pinheiros, ele, de fato, em tempos remotos, nós tivemos realmente florações naquele trecho mais perto da usina elevatória de Pedreira. Isso era muito evidente, era muito presente. Tanto é que, como eu mostrei aqui na apresentação, a gente tem uma estação automática lá, que é justamente para registrar esses episódios de supersaturação de oxigênio. O incrível é que, nesses últimos anos, a nossa expectativa é que as florações permanecessem, mas as observações da CETESB é que as florações estão diminuindo, né, devido à supersaturação de oxigênio, que é decorrente do próprio processo de floração. Então, isso denota que nós estamos numa condição hidrodinâmica que está começando a apresentar vantagens da forma como o rio hidraulicamente vem sendo operado, né? E, ao mesmo tempo, isso também se associa, obviamente, à redução de carga orgânica, do aporte de nutrientes e carga orgânica naquele trecho, né?
Então, a expectativa é que a gente não só não observe crescimento de algas naquele trecho, que era emblemático isso, mas que a gente não observe nenhum trecho do rio, né? Essa é a expectativa que nós temos para os resultados desse projeto. Muito obrigado, Bevilacqua. Tem 3 perguntas agora para o Vando. Primeiro, no fluxograma, o lodo proveniente da fase sólida segue para o IFAS. Qual seria a concentração de lodo? Uma segunda é, na UERJ Jaguaré, qual tem sido a maior forma de oxigenação? Como tem sido a oxigenação com ozônio? E a terceira, da professora Dione, a segunda foi da Daiane Porto, a primeira da Delut Engenharia, e a última, da professora Dione, qual o incremento de remoção de DBO, COT, no Rio Pinheiros, devido às URs dos afluentes? Primeiramente, boa tarde. Respondendo à primeira pergunta sobre o IFAS, no fluxograma eu coloquei que tem a possibilidade da utilização do retorno do lodo, né, para o início do processo de tratamento, retornando para o tratamento preliminar. Na verdade, a concentração de sólidos suspensos totais prevista em projeto, na extração desse lodo do decantador, é na concentração de 5.468 miligramas por litro. Porém, até o momento, as URs, elas não tiveram, né, não operaram com esse tipo de recirculação. De modo que eles entenderam, até o momento, durante a operação deles, que não se fez necessário essa recirculação. A outra aqui é sobre Jaguaré. Qual tem sido a forma de oxigenação? Como tem sido a questão de oxigenação com ozônio? Quem foi? Foi a Daiane Porto. Bom, Daiane, a forma de oxigenação lá no Jaguaré, ela se dá através do seguinte processo. Então, você tem a retirada do ar atmosférico, esse ar passa por compressores, a partir daí vai para tanques pulmão, onde é feita a retirada de água. A partir do momento que é feita a retirada de água, é encaminhado para outro tanque, para garantir cada vez mais essa retirada, e posteriormente entra num terceiro tanque, onde é feita a retirada de nitrogênio. Logo, dessa forma, se tem o oxigênio puro, isento do nitrogênio e de água. Esse oxigênio puro, ele é direcionado para um misturador, onde se tem a fase líquida, que é a água que passou pelo sistema de filtração, e essa fase líquida é misturada com esse oxigênio puro. Dessa forma, é direcionado para um tanque de contato, onde o sistema é pressurizado, garantindo que se tem um melhor aproveitamento do oxigênio e garantindo desta forma a saturação do oxigênio na saída através da escada hidráulica. Quanto à utilização do ozônio, né, iniciou-se essa operação recentemente, ainda está em fase de testes, né, porém, o sistema se dá da mesma forma, só que com uma pequena diferença. Direciona-se o oxigênio puro não para o sistema de misturador. Direciona-se esse oxigênio puro para a produção de ozônio, um reator de ozônio, onde, através de uma descarga elétrica, é produzido esse ozônio. Esse ozônio é direcionado para o misturador, com a possibilidade de se trabalhar com até 4 quilos de O3 por hora. A partir daí, ele segue para o tanque de contato, sistema pressurizado. Isso possibilita um aproveitamento total do ozônio e um menor consumo energético, evitando dessa forma perdas por dissipação do ozônio.
Tem mais uma para você aqui, sobre o incremento de remoção de DBO no Rio Pinheiros devido aos URs nos afluentes. Quanto ao incremento de remoção de DBO, né, tem sido bastante satisfatório. As URs, através de seus processos, têm conseguido remover acima de 80%, o esperado de acordo com o contrato junto à Sabesp, em alguns casos, removendo acima de 95%. Obrigado. Tem duas perguntas para você agora. 3 perguntas, Fernando. Aline Lúcia Borges pergunta, na planta água espraiada, poderia detalhar um pouco mais sobre o sistema preliminar? 3 em 1. Na verdade, o sistema preliminar ele é utilizado nas 3 plantas, né? Mas é uma boa pergunta. A gente faz o 3 em 1 com, a gente considera a peneira rotativa, no qual a gente passa só sólidos menores que 3 milímetros, areia na caixa de aeração, que é a segunda parte do processo, a gente tira na caixa de aeração, na caixa de areia, e depois a gente separa óleos e gorduras por cima, na terceira parte do processo. Então, são 3 em 1, peneira rotativa, caixa de areia e óleos e gorduras, separação de óleos e gorduras. Essa é a minha remoção contínua na areia? Oi? É remoção contínua na areia? Remoção contínua da areia, através de descarte também. Outra questão foi feita pelo José Eduardo, tem 2 do José Eduardo Cavalcante. A primeira, há problema de odores no lodo excedente nas URs, uma vez que ele não é digerido? E a segunda, qual que é o volume de lodo centrifugado que é descartado diariamente? A gente fez medições de odor no início da implantação e agora a gente tem feito, agora com elas operando, a gente não tem tido problema, mas a gente tem um sistema de nitrato de cálcio para redução desse efeito, se necessário. Mas hoje a gente não tem tido problema com odor. Obrigado. O Masao Okazaki, ele tem algumas perguntas, 2 perguntas para todos, né? Pergunta para todos. Que tal emergencialmente o sistema unitário em implantarmos centenas de fossas sépticas conforme a NBR 7229 e essas fossas seriam instaladas nas redes atuais? E outra pergunta, quantas URs já estão em funcionamento? Essa é bem direta. Operando 4 e uma começou a trabalhar fazendo testes esta semana. Então, só sobrou a do Antonico, a última que começou no dia 31 de novembro. Então, começou essa semana e as demais já estão em operação assistida já há algum tempo. Então, ok, essa das fossas, eu acho que a gente... Sobre a questão de fossa, eu não tenho essa informação aqui. Eu posso tentar levantar na CETESB, mas eu não disponho dessa informação. Perfeito. Não, é aquele que era uma proposta de se aplicar para tudo, em vez disso, né? Colocar, pelo menos nas comunidades. Isso. Acho que a gente pode... É que a gente também já está chegando um pouco no limite do nosso tempo, ainda temos um outro painel. Talvez a gente pode detalhar um pouco mais, né, Josivane, depois a gente retoma. Só queria fortalecer a importância desse tema, a importância desse painel, e vocês tenham certeza que estão contribuindo e muito para o desenvolvimento do saneamento brasileiro com essa tecnologia de grande importância. Muito obrigado a todos por terem assistido, a todos que estão aqui também. Muito obrigado. Salva de palmas. Agradecendo mais uma vez ao nosso moderador, Nivaldo, também ao Marco Antônio Lopes, ao Vando Hack, ao José Eduardo Bevilacqua e o Fernando Brandão pela participação neste terceiro painel. Agradecemos mais uma vez pela nossa audiência online. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos às 16 horas. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Consórcio TPF Ingecorps, Engeform, Passarelli, CAA Company, Cobrap, Hplan, Ensibra, Geribelo Engenharia, LBR Engenharia, Nippon Coeilac do Brasil, Sandotécnica e Visca. A todos, então, vamos a um rápido intervalo, voltamos pontualmente às 16 horas para o último painel, que tratará sobre outro tema importante, oxigenação, manutenção dos sistemas, resultados obtidos e intervenções urbanísticas. 16 horas, retornamos aqui no auditório.